Olá, alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Vamos iniciar a disciplina de ergonomia. Meu nome é Domingos de Souza Loura, sou engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, ambos pela Universidade Federal do Piauí. A disciplina, ela possui a seguinte ementa. Nós vamos ver a parte de conceituação, noções de fisiologia do trabalho, idade, fadiga, vigilância e acidente, aplicações de força, aspectos antropométricos e dimensionamento de postos de trabalho. A carga horária será 45 horas. Então, esses assuntos, essas informações, elas serão fundamentais na formação e posterior aplicação profissional na vida de vocês. Portanto, eu espero a participação ativa de todos através dos chats, fóruns e a realização das atividades de classe. Então, eu espero a participação de todos. Vamos dar início à nossa primeira aula, a parte de conceituação. Então, ao final dessa primeira aula, vocês terão que ser capazes de me dizer o que é a ergonomia, qual a importância da ergonomia, as áreas de atuação da ergonomia e as suas principais aplicações. Mas antes de sabermos algo sobre isso, nós temos que ver, seja uma parte da sua origem e evolução. Então, no ano de 1857, o polonês Jastrzębski publicou Ensaio de Ergonomia ou Ciência do Trabalho baseada nas leis objetivas da natureza. Quase 100 anos depois, em 1950, ocorreu a fundação da Associação de Pesquisa Ergonômica na Inglaterra. Mas quais foram os principais precursores para a origem da ergonomia? Então nós podemos observar nessas três figuras aí que um dos primeiros foi os homens das cavernas. Como assim, professor, os homens das cavernas? Então, o que a gente lembra daquela época? Ou seja, eles buscaram várias formas de sobrevivência naquela época remota. Através de quê? Através da fabricação de ferramentas para a caça e a pesca e o trabalho na terra. A fabricação de vestimentas para a sua proteção durante as épocas de intempéries. Podemos ver aí também nessa outra figura, durante a Revolução Industrial, ou seja, o que ocorreu durante a Revolução Industrial? Ou seja, foram fabricadas máquinas essas que iriam substituir vários trabalhadores. E também nessa outra figurinha aí, nós podemos ver fotos da Primeira Guerra Mundial. O que a gente observa também? O que ocorre em muitas guerras? Ou seja, há um grande avanço tecnológico. Avanço tecnológico esse na fabricação de aviões, na fabricação de tanques, na fabricação de automóveis, que terá que ser utilizado não apenas por uma pessoa, mas por várias pessoas. Então, dando continuidade, nós podemos observar através dessas primeiras informações e já da definição etimológica da palavra ergonomia. Então, etimologicamente, a ergonomia ela é originária de duas palavras gregas, seja ergos, trabalho, e nomos, lei, regra. Então, é uma lei, uma regra do trabalho. Através disso, alguns autores definiram ergonomia. Então, o que é a ergonomia? Segundo Jastrzębski, é a relação do homem durante o trabalho com o seu ambiente natural. Então, tem que haver uma relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho.
segundo Weisner, ou seja, ele definiu como um conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para conceber as ferramentas, as máquinas e os dispositivos que podem ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Então, Weisner, ele já definiu a ergonomia como uma ciência científica. E como ciência científica, tem que ocorrer o quê? Tem que ocorrer a análise através de experimentos para se comprovar a real utilização daquela ciência. Então ele buscou o quê? Relacionar ao homem na fabricação, ou seja, o homem vai ter que fabricar as ferramentas e as máquinas. Essas ferramentas e máquinas têm que ser adaptadas ao homem para quê? Para se obter o máximo conforto, a máxima segurança e a máxima eficiência da atividade. De acordo com a Associação de Pesquisa Ergonômica, a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução surgida neste relacionamento. Então, segundo a associação, tem que haver o quê? Tem que haver um relacionamento entre o homem, o seu trabalho, o seu equipamento e seu ambiente, levando em consideração o quê? Levando em consideração a anatomia, a parte de fisiologia e a parte de psicologia humana. De acordo com a Associação Internacional de Ergonomia, ela a definiu como o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaços de trabalho. Ou seja, qual o objetivo da ergonomia, segundo a Associação Internacional? É elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas que a compõem, um corpo de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar em uma melhor adaptação ao homem, dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de vida. Então, segundo essa associação internacional, a ergonomia, ela é uma ciência que ela relaciona o homem com seus meios, métodos e espaços de trabalho, e ele busca o que? Através do estudo científico, busca melhorar, adaptar o homem aos meios tecnológicos e ao ambiente de trabalho e também durante a sua vida cotidiana. Ou seja, porque não basta a ergonomia existir apenas dentro da empresa. Se quando aquele profissional sai da empresa, ele pratica tudo diferente. E já segundo a Associação Brasileira de Ergonomia, é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, o que algumas ciências atrás já citou. Tem que haver o quê? Tem que haver a adaptação do trabalho às características do ser humano. Quais características são essas? Características fisiológicas e psicológicas. Através disso, a ergonomia ela tem alguns objetivos. Então, quais os objetivos da ergonomia? Então, nessa figura aí, o que é que a gente pode observar? Nós temos o quê? Nós temos ergonomia, qualidade de vida e soluções empresariais. Então, o que é que tem a ver isso? Ou seja, isso é importantíssimo. Ou seja, tem que haver uma inter-relação entre essas atividades. Através dessa inter-relação, o que é que a gente vai obter? Vai obter um funcionário com saúde, um funcionário com segurança, um funcionário satisfeito e, consequentemente, vamos obter uma atividade com mais eficiência. Ergonomias e suas abordagens. Então, o que a gente observa aí nesta figura? Ou seja, fatores humanos, tecnologia, organização do trabalho e ambiente de trabalho. Então, nessa figura aí, o que a gente observa? Aqui a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Ou seja, através da montagem desse quebra-cabeça,
a gente vai obter o máximo na ergonomia. Então, qual a abrangência da ergonomia? Então, a ergonomia ela tem uma abordagem microergonômica e tem uma abordagem macroergonômica, que é o sistema de produção. Então, a ergonomia a gente pode observar que a ergonomia dentro do posto de trabalho ela é vista como microergonômica e nos sistemas de produção abordagem macroergonômica. E qual a contribuição disso? Ou seja, na concepção através de normas e especificações de projeto, na correção, modificações de situações existentes, no arranjo físico, a gente vai observar a melhoria de sequências e fluxos de produção. Na conscientização, a gente vai observar a capacitação em ergonomia. Na parte de interdisciplinaridade, nós podemos ver a ergonomia na engenharia, design do produto, psicologia, medicina e enfermagem, administração, entre outras atividades. O que é a NR17? Ela é a norma regulamentadora 17. Então, do que ela trata? Ou seja, ela trata da Lei 6.514 de 1977, uma das primeiras iniciativas no Brasil para a regulamentação de medidas que visem segurança dentro de empresas. São normas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentados desde 1978, pela portaria número 3.214. Inicialmente foram estabelecidas 28 normas, todas relativas à segurança e à medicina do trabalho. Atualmente temos 35 normas regulamentadoras, todas disponíveis e atualizadas no site do Ministério do Trabalho. Esta norma regulamentadora ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Mas como podemos aplicar a ergonomia? Aonde podemos aplicar a ergonomia? Nós podemos observar aí nessa figura que existe o quê? Tem aí figura de uma fábrica, ou seja, de uma indústria. Então, a ergonomia ela pode ser aplicada na indústria. Mas como a gente pode utilizar a ergonomia na indústria? A ergonomia ela contribui para melhorar a eficiência, a confiabilidade e a qualidade das operações industriais. Ergonomia na agricultura. Então, o que a gente observa aí nessa figura? De um lado, uma máquina colhendo soja e do outro lado a gente pode observar cortadores de cana, os chamados boia fria. Então, de um lado a gente observa que existe um certo conforto, ou seja, o trabalhador ele não está exposto ao meio, está no ar-condicionado e ele pode desempenhar uma atividade mais satisfatoriamente em relação a esses outros trabalhadores aí, que eles estão totalmente expostos ao meio, alguns sem equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, existe pouca pesquisa sobre esse assunto na área e ocorre muita reivindicação dos mineiros, garimpeiros e trabalhadores rurais. Ergonomia no setor de serviços. Então, nós observamos o que aí nessa figura? Médicos e enfermeiros atendendo diretamente na residência das pessoas. Então, as universidades, bancos, centrais de abastecimentos
e outros exigem operações de sistemas igualmente complexos, oferecendo muitas oportunidades para estudos e aplicações de ergonomia. Então, gente, essa foi a primeira aula. Até a próxima, que veremos noções de fisiologia do trabalho, idade, fadiga, vigilância e acidente e aplicações de força.